então acho que faz sentido, sim. Isso é importante. Então, só para situar, né? Só para fazer aquela entrada mais tradicional, né? Então, assim, então gostaria de agradecer a Luciana Nunes de Nunes e o Sander Machado da Silva, né? Por a gentileza de vir conversar com a gente, né? Sobre esse livro, né? Desambiguar Lacan de Freud, da editora Artes e Ecos, né? Que eles organizaram e também tem capítulos deles no livro. A dinâmica eu falei mais ou menos como a gente pensou, né? Uma dinâmica mais de bate-papo, né? Onde quem lê o livro, quem tem comentários, questões também sobre o tema, possa trazer aqui para a gente debater e para a gente conversar. E aí, para iniciar a conversa, né? Eu pensei, assim, para dar um pontapé inicial, em colocar duas questões. Uma questão tem a ver com isso que o Sander e a Luciana estão falando, de uma certa introdução, porque eu fiquei pensando, talvez nem todo mundo tenha tido a possibilidade de ler o livro, né? Talvez nem todo mundo esteja familiarizado com esse método de desambiguação, né? Assim, o que é desambiguar, né? O que é desambiguar Lacan de Freud? Porque por mais que para a gente que está na Pola, que já conhece esse trabalho, já seja algo bastante debatido, não é algo muito debatido no campo lacaniano, esse trabalho de desambiguação. Então é isso que eu ia pedir para vocês, né? Se vocês poderiam fazer uma certa introdução explicando o que é esse método, o que é essa proposta, né? Qual que é o objetivo dessa desambiguação. E eu queria também que vocês pudessem acrescentar, falar um pouco, na perspectiva de vocês, que tipo de contribuição vocês acham que essa outra perspectiva, né, assim, estabelecer a relação entre a teoria do Freud e do Lacan nessa dimensão de fazer a ambiguidade, né, pode contribuir, né, tem contribuído ou contribui para o debate psicanalítico como um todo, né, para o debate psicanalítico que investiga, que relaciona a teoria desses dois autores. Então, essa era uma das questões, né, que eu gostaria de propor. E uma outra, né, assim, que se for possível, eu vi que tem um autor aqui, que ele faz uma crítica, né, ao método, é um ponto fora da curva, não é nem sobre o texto dele que eu queria que vocês comentassem, mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a recepção dos lacanianos, dos psicanalistas lacanianos, a essa proposta, né? Então, acho que assim, falar um pouco da proposta, do objetivo, da contribuição que vocês veem que essa proposta tem para o campo, mas também um pouco da recepção que vocês têm sentido nesses momentos que vocês apresentam, que vocês debatem, né? Imagino que vocês devem ter apresentado, debatido também em outros contextos que não dentro da Pola ou com psicanalistas da Pola. Então, eu queria propor assim, essas duas questões para a gente iniciar aí o bate-papo. Tá bom? Maravilha. Lu, tu quer reagir primeiro? Vou falando, como é que a gente faz? Pode ir falando e eu vou entrando. Então vamos mente solto, assim, aliás, me interrompe aí, Lu, enfim, e qualquer um também que quiser tomar a palavra aí, não precisa esperar a gente se alongar muito para colocar alguma outra questão também, né? Bom, sobre esse termo, né, desambiguar ou desambiguação, né, enfim, é uma proposta que, já aproveitando para contar um pouco também a história do livro, como é que começou o projeto, engatado com essa primeira questão, né, eu já tinha eu participo da Pola, né, a Luciana não, nem todos os autores do livro pertencem à Pola, e isso foi uma escolha estratégica, inclusive um dos autores, que é o Ricardo Goldenberg, né, que tem esse capítulo que faz uma crítica a essa ideia da desambiguação. Foi bem-vindo esse capítulo, apesar dele ser digamos, um capítulo crítico ao próprio projeto do livro, né? Ele se coloca, ele brinca ali de início, né, como ombudsman, né, que dentro é uma expressão
lá do jornalismo, criada no jornalismo sueco, né, que é de um leitor, mas um leitor crítico e que está à margem, mas acaba participando desde dentro também, mas desse lugar específico, assim, né. Então, quando me deparei a primeira vez com esse termo, foi num seminário central de Apola, não vou lembrar exatamente o ano, mas foi o primeiro que era Desambiguar Freud de Lacan, né? O nosso enunciado é um pouco diferente, Desambiguar Lacan de Freud. A gente pode conversar um pouco sobre isso também. Eu não lembro exatamente o ano que teve esse seminário, mas eu e a Luciana, a gente somos colegas de uma instituição aqui em Porto Alegre, né? Estudamos juntos por alguns anos, um tempo atrás, né? Mas os nossos percursos no estudo específico desse autor Lacan, né, foram diferentes, né? Eu já havia frequentado a APOA aqui em Porto Alegre, outros locais, eu e a Luciana com uma trajetória um pouco diferente nisso, né? Tinha eventualmente ido ao Fórum do Campo Lacaniano, no Rio, e há algum tempo já estava. Aí já tinha conhecido o Martim, já tinha conhecido o pessoal ali de Salvador, e tinha o conhecimento ali do pessoal do que estava sendo começando a ser trabalhado em Buenos Aires, que na verdade era uma outra instituição, né? A Apertura, daí que virou a Apertura para o Lacan, ela foi, né, acho que dissolvida e houve a fundação de uma nova instituição, na verdade, né? Mas sem entrar muito nesses detalhes histórico-institucionais, eu e a Luciana, bom, olha, tem outros jeitos de ler Lacan que não são jeitos que a gente está acostumado, não é o mesmo jeito que a gente compartilhou em um seminário na instituição que a gente foi colega, né? E o quanto isso foi digamos assim, mudando a leitura desse autor, no sentido de que a gente se surpreendeu, né? Porque isso é uma coisa engraçada, porque é muito comum, digamos assim, nas diversas correntes psicanalíticas ou dentro do próprio lacanismo, né? Talvez tenha pelo menos umas 4 ou 5 correntes diferentes dentro do lacanismo, mas que essa ressoou como algo diferente, no sentido que a maioria dessas correntes ela costuma ler Lacan na chave de leitura dos conceitos do Freud. Então, essa ideia de desambiguar, né, ela tem a ver com mudar essa chave de leitura. E, inclusive, já aproveitando para dar uma pincelada na segunda questão aí, que é a questão da recepção, uma coisa que tem aparecido bastante para a gente, assim, como crítica mesmo, às vezes uma crítica até mais passional, eventualmente até pessoal, assim, né, é a ideia que não se poderia desambiguar esses dois autores, né, porque a própria linguagem é ambígua, né? E a gente, de forma alguma, teria a pretensão aí de desambiguar a linguagem, né? A ideia seria desambiguar as teorias, né? E é interessante a forma com que essa crítica vem. No texto do Goldenberg, dentre os diferentes eixos de leitura que ele propõe, esse é um deles, né? Que não seria possível desambiguar os autores em função da própria linguagem ser ambígua, ou do Lacan trabalhar com ambiguidades, né, na lógica do significante, mas a ideia aqui, né, na verdade, é pensar que esses dois autores, ou até melhor dizendo, essas duas teorias, elas não são a mesma, né? Lacan não é Freud escrito em outros termos, né? Não diz melhor porque disse em termos mais contemporâneos ou mais complicados, ou que Freud poderia ser melhor no sentido de que tem um apelo à clareza e uma certa objetividade empírica, né? Que, na verdade, essa proposta de desambiguação, o melhor que eu poderia dizer sobre ela, de forma assim mais curta, a gente vai alongar no assunto, né? É que, na verdade, ela se trata de um corte epistemológico, né? E que esse corte epistemológico é que permitiria a gente não tomar esses dois autores como sendo o mesmo, né? Inclusive, se a gente pensa assim, né, que no Freud, para pegar um exemplo bem simples, assim, né, que o recalcamento, né, seria aquilo mais interno, né, de uma ideia até de profundidade, num certo sentido, né, seria o mais singular, o mais interno, aquilo que é mais meu, de fora o mais íntimo, né, que está recalcado lá num sistema psíquico. Bom, no Lacan, o inconsciente é o discurso do outro, né. Então, muita coisa que a gente pode ler no Freud como
da ordem do meu, do próprio, do íntimo ou do singular, no Lacan está na chave de leitura do outro, né? O discurso do outro, o desejo do outro, e por aí a gente poderia pensar em uma série de... E que tudo isso, na verdade, tem a ver com uma certa... um corte epistemológico, né? Então, que aqui o Lacan não seria necessariamente um continuador da obra do Freud, ou que ele teria feito avançar a obra do Freud, mas que a desambiguação nos serviria, então, para ler eles, inclusive, em descontinuidade, né? E, bom, a recepção tem um pouco de tudo, assim, né? Um certo tom de surpresa, nunca tinha lido dessa forma, nunca tinha escutado esses conceitos ou essas discussões. Outra coisa que aparece, bom, que diferença isso faz para a clínica? A gente pode também se perguntar sobre isso, né? E outras recepções, assim, que sugerem uma certa... que se toma quase como uma ofensa, né? Então, isso quer dizer que Lacan é melhor do que Freud, né? Digamos assim, né? No sentido de uma hierarquia, que a desambiguação seria uma forma de criar uma certa hierarquia no campo também, né? Então, tem variadas recepções e reações, né? Inclusive algumas de dizer que seria uma postura anti-lacaniana, né? Porque não se poderia, né, desambiguar a linguagem, né? Mas que, né, vou insistir um pouco nisso, que não tem a ver com desambiguar a linguagem, né? É mais sobre esse corte epistemológico, enfim, que tem vários desdobramentos, inclusive para a formação de analistas, e a gente pode ir abrindo, né? Lu, te passo a bola aí. Sim. Retomando essa questão da crítica à desambiguação, né? Eu não entendo que seja tomando o texto do Ricardo Goldenberg, né? Ele é bem crítico, de fato, né? Mas acho que tem um detalhe importante, assim, que ele é bem crítico à enunciação, né? Não necessariamente ao método, né? Ou ao programa, onde me parece que em vários pontos conversa com o que ele propõe de uma outra forma, e talvez muito mais em relação à teoria do Jacques Miller, se a gente pegar o Desler-Lacan, né, do que em relação ao Freud-Lacan. Né? Mas estava lembrando, hoje estava retomando, então, né, pensando na conversa de hoje, de contar um pouco de como é que surgiu essa proposta do livro, e estava revendo, assim, lembrando umas conversas e até dando uma olhada ali nas minhas conversas pelo WhatsApp com o Sander, assim, e estava lembrando que, bom, como o Sander colocou, percursos muito diferentes em relação ao Lacan. Eu estudava Lacan em grupos de estudos, enfim, de certo modo sempre tive algum contato com lacanianos, mas numa perspectiva sempre muito, na verdade, com Freud e lacanianos, assim, né, pessoas que trabalhavam bastante com essa ideia de que quase como se Lacan dissesse de uma forma com uma maior consideração da falta, mas com uma linguagem diferente, talvez, do que Freud dizia, né? Então, tinha um pouco até uma perspectiva um pouco romântica, assim, né? Agora falando, me dou conta de talvez do que fosse o Lacan, assim. E é muito interessante, porque é nessas leituras toda uma concepção de formalização, de matematização, que está o tempo inteiro na obra do Lacan, não aparece, assim. Eu lembro de quando que eu e o Sander começamos a conversar, eu me lembro de estar revendo textos do Lacan que eu tinha lido há um tempo atrás, e aí a gente já estranhando e batendo papo sobre... Bom, olha só, tem um apagamento aqui, né, nisso que o Lacan está falando e tal, não é bem assim, né, tão parecido com Freud, e às vezes pensando que alguns pontos da obra do Lacan que ficavam muito obscuros de entender, e eu fui me dando conta que, dependendo da mistura que se faz, realmente não se entende, porque o Lacan está dizendo o oposto, né, então quase que a saída é... não consegui encaixar aquilo numa rede que deu uma certa significação mesmo, né? Uma desmentida, assim. E aí eu me lembro de mandar uma vez para o Sander, eu não me lembro agora qual era o texto, mas de ter me dado conta que eu estava revisitando um texto
que eu tinha lido um tempo atrás, e que daí eu tinha sublinhado um monte de coisas, e no meio tinha uma frase que dizia claramente que o Lacan estava pensando diferente do Freud, e aquela frase eu não tinha sublinhado, né? Então, tipo, aquela frase eu forcluí, assim, né? Eu brinquei com o Sander, uma forclusão em nome do pai, né? Em nome do pai, né? Do pai da psicanálise e o Freud, enfim. Mas... Então foi um pouco por aí que lá pelas tantas um dia o Sander me lança essa, vamos escrever, né, vamos fazer um livro de desambiguar Lacan de Freud. E aí a gente começou a pensar, enfim, pensar nas pessoas que gostaria de convidar para esse debate, e aí pensamos justamente nessa perspectiva de também trazer pessoas que, obviamente, estavam estudando essa temática, interessados em estudar, né, a diferenciação dessas teorias, mas que também tivessem caminhos um pouco diferentes por esse debate, né? O Sander estava falando do recalque, né? Eu sempre fico pensando, assim, essa questão bom, o famoso iceberg, né, do Freud e esse inconsciente de superfície do Lacan, né? Bom, ele vai para as superfícies, né? Ele vai para a topologia, trabalhar com superfícies bidimensionais, mas tem uma certa transmissão do Lacan que isso não aparece, assim, né? Fica completamente fora da transmissão, enfim, a consideração, digamos assim, por esses vários recursos epistemológicos que o Lacan usa, da lógica, da matemática, enfim, da topologia, né? Então, acho que como o Sander coloca esse outro corte epistemológico, acho que é talvez o mais fundamental, né? E acho que nesse sentido, a proposta de desambiguação, para além e para quem de todas as críticas que possa se fazer, e acho bem-vindas à enunciação, né? Mas acho que a proposta em si traz essa possibilidade de avançar no estudo do Lacan, me parece, né? Embora a gente, o ano passado, na jornada do CEP, que é a instituição que eu faço parte aqui em Porto Alegre, veio o Gilson Iannini, e ele está fazendo um trabalho de retorno a Freud sem Lacan, né? Ou seja, também possibilita outras, né? Daqui a pouco, para quem entra no estudo de Freud por Lacan, né, possibilita avançar de um lado ou de outro, né? Acho que queria escutar vocês também. Então, não sei se vocês já queriam colocar alguma outra questão, ou se posso acrescentar um outro comentário ainda antes de... Claro, pode acrescentar, Sandro. Sim. Quem quiser, só para quem quiser colocar alguma questão, vai levantando a mãozinha que a gente faz uma fila. Maravilha. No sentido que uma parte ali da primeira pergunta, né, que junta com a segunda, que tem a ver com isso da recepção, tem vários comentários ainda sobre isso que a gente vai fazendo aos poucos, mas pensando também no termo que tu colocou, né, Gabriel, que é digamos assim, também qual a contribuição de poder fazer essa distinção, essa diferenciação entre as teorias, né? Porque se até o Alfredo, no capítulo dele, a dissolução do legado de Lacan, né, no capítulo do livro, ele fala bastante sobre isso, né? E fala disso também desde autores de outros campos que não são analistas, mas uma crítica que é feita à psicanálise, e às vezes a gente escuta pouco, né? Que é a ideia de que, bom, se faria pesquisa em psicanálise, né? Mas para encontrar o que resultados de pesquisa, né? No sentido que sempre se teria uma espécie de retorno, né? Retorno a Freud, retorno a Lacan, retorno aos fundamentos, né? E que isso, de certa forma, é uma coisa que, depois que escutei essa discussão, realmente comecei a me dar conta, né, de, digamos assim, que mesmo um problema, digamos, um problema contemporâneo, feito de alguma novidade do nosso laço social, se é que a gente entende que as coisas mudam no nível do laço social, né? Mas vamos dizer que a gente entenda
que existem mutações aí, tal, discursivas e econômicas e políticas e outras, né? Que se entenderia, digamos também, né? Se daria, digamos, interpretações ou explicações desses fenômenos, né? À luz lá dos fundamentos, né? De qualquer forma, sempre se retornaria mais ou menos para o mesmo lugar, né? Uma coisa meio nietzschiana, assim, do eterno retorno, digamos assim, né? E que sentido que tem, então, pesquisar em psicanálise, se a gente sempre vai, digamos, reafirmar a atualidade de um fundamento? Né? Acho que no seminário 11, o Lacan se pergunta muito sobre isso, né? Se o Freud for o único que lançou os fundamentos da psicanálise, né? Nós estaremos falando de ciência, de religião, ele está brincando com a coisa das escrituras, né? E ali é um seminário que, de certa forma, digamos assim, sem esse termo, né? Brincando um pouco agora, é um seminário que tem uma proposta de desambiguação, né? Quando Lacan diz assim, olha, tem esses 4 conceitos aqui, que o Freud nomeou como seus conceitos fundamentais, mas que eles só são operativos no campo, né, na medida em que eles estão dentro de uma outra função, mais ampla, que os engloba, né, que é a função do significante. Então, aqui, digamos assim, o que ele vai chamar, o Lacan vai chamar de pulsão, né, que ele vai, inclusive, formalizar lá, né, como a demanda do outro, é muito completamente diferente, né, daquele conceito limite entre o somático e o psíquico, que é a postulação lá do Freud, né? Então, mesmo quando aparece um conceito como esse de pulsão, que também a gente vai encontrar no Lacan, ele tá formalizado, colocado e cumprindo um outro papel na teoria, com uma outra epistemologia, porque voltando para a coisa da recepção, né? Bom, mas o Lacan usa os conceitos do Freud, né? Bom, usa será que realmente são os mesmos conceitos, né? Se a gente fosse enfrentar como é que está, por exemplo, o conceito de pulsão, de inconsciente, porque geralmente a gente vai fazer o caminho contrário, né? Que a certa novidade do Lacan, por exemplo, o conceito de gozo, dentro das várias acepções que o Lacan traz, né? Mas sempre dentro do campo da linguagem e de uma certa acepção lógica, né? Não teria a ver, por exemplo, com o conceito de pulsão de morte. Inclusive, o conceito de pulsão de morte, ele está baseado, Freud diz, na fisiologia e na biologia, né? E que é a morte, né, de um organismo, ou seja, do que ele chama de substância viva. Então, aqui não se poderia ler a pulsão de morte, né? Por exemplo, como Lacan vai fazer lá no Seminário 16, né? No exibicionismo, masoquismo, voyeurismo, sadismo, dentro de superfícies topológicas lá, Korskepp, garrafa de Klein, né? No Freud, a gente tem que ler isso em relação à substância viva, né? Porque essas diferenças, se a gente não consegue estabelecer elas, né? Se a gente consegue estabelecer elas, parece que isso libera vários problemas de pesquisa, né? Mas se a gente equivale, toma as teorias como sendo a mesma, ou equivale os termos que às vezes são o mesmo, mas o conceito é outro, a definição do conceito é outro, né? A gente acaba fazendo uma redução, né? Em que a gente sempre encontra, né? Digamos assim, a atualidade dos conceitos do Freud, né? E talvez isso não só em relação ao Lacan, né? Talvez a gente poderia pensar isso em relação a outros autores da psicanálise, né? Então, acho que uma das contribuições também, digamos assim, abrir campo de pesquisa, abrir para novidades, e pensar que efeitos que isso também pode ter, né? Para o discurso psicanalítico ou para a clínica, e isso já é, digamos assim, um segundo tempo ou uma segunda volta aí, né? Eu queria, digamos, acrescentar essa perspectiva também na questão da contribuição, né? Antes de passar a palavra para o João, só queria fazer um comentário, que vocês falaram da história, né, do livro, né? Eu fui lembrando da história, assim, que me fez chegar na Paula, né? Que tem a ver com justamente essa questão da relação entre as teorias do Freud e do Lacan. Que a gente tinha um grupo, né? Eu e uma colega, e a proposta do grupo era sempre estudar um tema em Freud e em Lacan ao mesmo tempo. Então a gente começou com o seminário 1, aí a gente estudava os escritos técnicos, e o Lacan indicava um monte de escritos do Freud para estudar, a gente começava a estudar junto. Mas não casa, né? Assim, a clínica que você pode deduzir da teoria do Lacan com a clínica que você deduz aqui da teoria do Freud não é a mesma coisa.
Aí a gente dá mais do ponto de vista metodológico, tem aquele livro, o texto do Freud, o método psicanalítico, né? Falou assim, não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de trabalho. Mas a gente insistia, né? Acreditando que dava para fazer essa junção. Aí fomos no seminário 3. Aí no seminário 3 foi ficando mais claro, né? A gente continuou estudando o Freud, estudando Lacan, o texto do Freud de psicose, o texto do Lacan, mas aí lá vai ficando mais claro, né? Porque o Lacan também faz críticas mais claras ao Freud. Não desistimos, continuamos tentando insistir nisso. Aí fomos para o 4, e aí a gente foi estudar o Édipo. Aí a gente chegou num ponto assim, não tem nada a ver, assim, a proposta teórica, né? A elaboração teórica do Freud do Édipo, o que o Lacan faz do ponto de vista lógico, né? Foi aí que começou a soar muito estranho para a gente começou a perceber que eram clínicas diferentes, a gente começou a ficar num impasse nos grupos, porque a gente também tinha uma disposição de pensar casos. Não conseguia pensar os casos, articulando os dois, porque virava uma clínica muito distinta, então começava a ficar muito contraditório pensar, a gente abandonou o Freud para só continuar investindo no Lacan. Aí eu descobri que tinha um grupo, tinha o Alfredo, na verdade, primeiro, que propunha essa diferenciação, aí a Pola, aí eu cheguei na Pola. Então, assim, foi por meio também dessa questão da ambiguação, da desambiguação, que atrapalha muito, de fato, a pesquisa, né? De fato, atrapalha muito o estudo, deixa a gente confuso, confunde a gente na clínica, porque você fica meio no impasse. Qual conceito você recorre? É inconsciente, né? Por exemplo, tem o conceito de inconsciente, mas o inconsciente para Freud, para Lacan, são coisas muito distintas, né? Isso vai produzindo uma certa confusão que eu acho que acaba tendo um efeito, às vezes, sobre a gente no nosso trabalho, a gente ficar impossibilitado de trabalhar, por conta de uma confusão teórica. Eu acho que pode ter esse tipo de efeito. Mas eu só queria fazer esse comentário aqui. Agora o João. Bem, daqui eu queria também agradecer, né, a Luciana, Sander aí pela disposição, não só de organizar, né, escrever o livro, mas também de estar aqui com a gente conversando, muito bacana mesmo, né? Eu estava pensando, quando a gente pensou no evento, que aqui em São Paulo a gente começou o trabalho fazendo leituras críticas do Lacan Revolução Negada, né, que poderia chamar assim de um irmão desse livro, né? Eu acho que ambos têm essa marca de buscar fazer um mapeamento assim diferencial dos ecossistemas conceituais entre Freud e Lacan, né? Mas eu acho que o livro de vocês tem, como vocês salientaram, acho que tem para além de todos os méritos, né? Acho que tem um mérito a mais, um ganho aí, que é de mostrar que é um projeto mais amplo, né, do que o projeto, por exemplo, da Pola. Porque muita gente conhece a ideia da desambiguação a partir da Pola, né? E até cola uma coisa na outra, mas, enfim, vocês trouxeram pessoas de outros lugares, mesmo Luciana, se não me engano, não frequenta a Pola, mas de alguma forma estamos, né, juntos nesse projeto maior de pensar. Com perdão do trocadilho, é algo que extrapola a Pola, né? Então, e aqui em São Paulo mesmo, pelo menos acompanhava desde 2005, 2004, já Michele, né? Michele Romão Faria, levando assim essa ideia da diferenciação entre leituras aqui nos seus grupos, o Christian, o próprio Ricardo Goldenberg, né? Acho que essa é uma outra questão até, mas cada um à sua maneira fazendo essas leituras críticas, né? E eu acho que o livro de vocês mostra como é um projeto maior, né? Um projeto maior que diz de um diagnóstico significativo, né, para o nosso campo de pensar as diferenças. Acho que contestar esse diagnóstico beira, né, a gente sabe, nesse campo do Freud, do lacanismo, beira uma ingenuidade até, né, de não ver descontinuidades entre os autores. Então, assim, acho que o que eu queria começar colocando, né, porque eu quero trazer uma questão de um incômodo meu com o projeto, né, pensando aqui a gente como sendo partes desse projeto maior.
Mas com relação ao diagnóstico, eu acho ele absolutamente correto. Mas eu fico pensando na execução, né? E aí eu acho que tem uma questão que eu queria aqui compartilhar com vocês para a gente pensar, que eu vejo que talvez seja algo, por vezes, sintomático, né? Eu leio assim. Mas que é o seguinte, né? Por exemplo, acompanhando os textos, agora pensando em vocês, Luciano e Sander como autores, achei super interessante os textos, né? Acho que a Luciana trouxe essa questão das ciências conjecturais, a topologia, sim, localizando o Lacan aí, o Sander, essa diferença a partir do atravessamento da noção de sujeito e significante, como um lugar diferencial e tudo mais. Mas eu fico pensando num projeto mais amplo, na ideia do desambiguar, no caso, né, desambiguar o A do B. Então, eu vou desambiguar um do outro. E aí, ou seja, trazer essa relação diferencial nos coloca a questão que quanto mais eu qualifico um, mais eu qualifico a diferença com relação ao outro. Quanto mais eu qualifico o outro, mais eu qualifico a diferença com relação ao um, né? Então, de alguma forma, tem um campo que a gente poderia chamar de uma lógica dialética, até, né? Nessa forçagem entre um e outro, a gente vai explicitando as diferenças. E aí um problema, para mim, do campo é que Freud é esse, né? Que está aqui. Isso, para mim, é uma questão. Porque se a gente for ver, mesmo no texto, né, eu fui acompanhando aqui, eu acho que Revolução Negada, por vezes, tem algo parecido, eu acho que como digo, né, não é nada, não é pessoal deste autor ou daquele autor, eu estou pensando o campo, né? O Freud, ele aparece, às vezes, como por comentadores, ou um sabe-se quê, né? Então, acho que nesse sentido, mesmo aqui nesse livro, né, acho que dos 9 textos, 2 tomam o Freud como um autor com o texto a ser comentado, né? O texto ali comentando, olha, o Freud apresenta assim, apresenta assado e tudo mais. E aí eu acho acho que tem uma questão de um procedimento aí que talvez seja o avesso do que o Lacan trouxe como contribuição para o próprio Freud. Ele fala, olha, a gente, se for ler o Freud, a gente não vai ler por comentador, né? Não vai ler o Franz Alexander, o Edward Glover, o Maurice Beauvais, né? Que eram, assim, grandes comentadores da época, né? Que começa esse projeto. Ele vai falar, a gente tem que pensar no campo original. O Lacan, de alguma forma, ele propõe a ideia de um outro Freud. Né? Acho que o procedimento do Lacan de retornar o Freud ali no alemão, né? E problematizar isso, de alguma forma vai por aí. E aí eu acho que nesse momento que a gente está afirmando um outro Lacan, por vezes a gente se contenta com o mesmo Freud, né? Um Freud que talvez pudesse ser cotejado em outros níveis, né? Se tomado pensando nessa questão da dialética, porque eu acho que a Revolução Negada, que é o título do outro livro, né? Que de alguma forma acho que serve como um lema assim do projeto todo, né? Tem algo da potência da teoria do Lacan que ficou de canto. E esse método poderia nos ajudar a reavivar. Mas eu acho que tem algo dessa potência, dessa revolução que perde força se a gente recusa o lugar da dialética, né? Então, de alguma forma, me parece que reduzir o Freud reduz também esse Lacan que a gente vai encontrar. Né? Eu estava, acho que, para pegar um exemplo, nesse texto, no livro, eu encontrei acho que um exemplo bom disso, né? O texto da Camila Kushner. Não a conheço, mas sei, enfim, que ela tem algum trabalho nessa via também, né? Uma colega aí. Mas eu achei muito interessante, porque ela vai falar de responsabilidade subjetiva, né? E isso a gente vê em muitos lugares nesse meio, nesse nosso campo, um debate assim, a clínica freudiana da responsabilização, a clínica lacaniana, ela é diferente. Mas a hora que a Camila começa a trabalhar dentro da obra freudiana, ela encontra
uma delimitação, como poderia dizer, é, ela encontra nuances aí. Ela vai falar, olha, a gente não tem como sustentar a ideia da responsabilização no texto freudiano, mas a da, qual que é o termo? Concernimento, né? Que ela vai colocar. Eu achei muito curioso, porque aí, de alguma forma, acho que vai esse trabalho relança, né, o debate para um outro nível. Porque senão a gente fica, de alguma forma, acho que isso traz ganhos para o Lacan que a gente vai também descobrindo aí, né, nesse processo. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, essa questão que me parece uma questão que eu colocaria assim, né, para nós todos, assim, perante o campo, né, de desambiguação, pensando assim. Bom, tem várias. Não, primeiro, agradecer os comentários e questões. São várias até, na verdade, né? Mas ótimo, né? É isso aí. De fato, assim, eu vou. Primeiro, eu queria comentar a questão do, do extrapolar a Pola, né? Foi a primeiro xiste ali até, né? No sentido que, bom, e parece, né, nos pareceu, se o diagnóstico de época é correto, digamos assim, que isso não seria uma discussão institucional, né? Que isso teria que ser uma discussão para o campo, né? Então, é nesse sentido que a gente pensou em que, bom, seria interessante de ter um diálogo dentro do próprio livro, com contraponto à proposta, e pessoas que estudam algo alinhado à proposta, que não necessariamente estão todos vinculados a uma mesma instituição, né? E nesse sentido, teria também uma coisa aqui da gente, até um elogio também, né, ao evento que vocês pensaram aí para o lançamento do livro do Alfredo, que justamente tem a Michelle ali como comentadora, tem o Dunker, né? Inclusive, o Dunker teve alguns vídeos recentemente comentando o programa de desambiguação, né? E aí tem uma coisa que me chamou muito a atenção, tem inclusive quando ele vai fazer paralelo Freud, Lacan, Newton, Einstein, ele convida lá o filho dele que é físico para discutir e tal, né? E que ele fala assim, a proposta de desambiguação do Alfredo. Aí ele se corrige, do Alfredo e de outros colegas, também da Pola. Por que eu estou colocando isso assim, né? É porque o próprio Lacan, e o Lacan usa esse termo, agora eu fiquei em dúvida se é no texto de nossos antecedentes ou no de um desígnio, né? Ele chega a ele mesmo usar a expressão que o retorno a Freud é uma palavra de ordem, né? E, bom, palavra de ordem aqui daria longas discussões, o quanto, eventualmente, elas podem ser problemáticas, né? E se vir uma palavra de ordem de alguém, quando a gente personaliza, daí, não só na questão institucional, mas personaliza em uma pessoa, né? Isso, bom, pode ter várias complicações e restringir a discussão, né? Ela ficar cada vez mais fechada e não concernir o campo, para usar um termo aí que a Camila realmente resgatou do Freud, colocou muito bem, né? Porque daí seria algo que não concerne ao campo, né? A proposta de alguém, das pessoas que seguem esse alguém, né? Então, eu acho que isso é um cuidado, né, a ser tomado, né? Nesse sentido, eu confesso que eu acho um tanto problemático, né? A Pola no sentido, outro Lacan, também o nome do livro, né? Isso eu acho que pode ter os seus problemas, né? E pode causar, e aí para chegar já na segunda questão que tu colocou, né, João, digamos, numa certa hierarquização, onde daqui a pouco já se estuda o Lacan, sem uma efetiva dialética com Freud, porque já estamos numa palavra de ordem, que o Lacan está numa hierarquia acima do Freud, né? E isso pode gerar certos identitarismos e paixões problemáticas aí no campo e nas relações pessoais, né? Então, acho realmente muito bem pontuado. No meu texto específico ali, que é o De que retorna Freud, né? Eu tenho um objetivo que talvez não fosse tão dialético, né? O meu recorte ali é um pouco mais, assim,
como é que o Lacan retornou ao Freud, né? Em que contexto que ele retornou ao Freud? Por que ele faz usa esse termo, né? E para mostrar que nesse próprio retorno, em dois conceitos cruciais ali para o Lacan, epistemologicamente isso já não cabe na teoria do Freud. Mas eu recebo bem o teu comentário no sentido que talvez fosse rico ali trazer citações, quando no final do texto eu trago o Lacan ali no seminário de Caracas, comentando do Nobo Romeano e diferenciando da segunda tópica do Freud. Seria mais rico para o debate, né? E lá no texto do Freud, de 23, ia trazer algum comentário do Freud, né, sobre a segunda tópica, né? Porque senão isso corre um certo risco, né? E eu sinto isso em alguns comentários, né, não só dentro de Apola, mas nas suas margens, entornos, ou mesmo fora, digamos assim, de isso servir meio que para avacalhar o Freud, ou tomar como um autor menor, sendo que Freud era um gênio, todo mundo sabe, escrevia maravilhosamente bem, lançou problemas que, bom, Lacan retoma de outras formas, né, mas a gente tem que realmente, eu recebo muito bem isso, né, João, de cuidar muito com isso. Talvez seja de fazer como a Camila fez, aproximar um pouco mais das citações. Porque eu acho que tem um problema, e a gente tem tido uma reação de citar muito diretamente o Lacan, porque muitas vezes ele simplesmente não era citado. E eram simplesmente frases decorar, sem referência. Então, tem uma tentativa de reagir a isso, mas se a gente perder de vista o texto do Freud, talvez aqui a gente complique o diálogo e já parta de um pressuposto das vantagens do Lacan e cria aqui uma hierarquia e não um debate. Então, a gente pode se perder aqui, né? Eu acho que é muito, muito pertinente essa pontuação, né? Mas já me alonguei um pouco, vou ver se a Luciana quer falar alguma coisa. Eu vi que já teve mais gente que levantou a mão aí também. Acho que o Pode Pedro, comentar, né? Luciano. Pode falar, Luciana, se você quiser, e aí eu comento. Uhum. Como você achar melhor. Eu só ia complementar, assim, acho que também, né, João, acho muito pertinente a tua colocação, acho que o texto da Camila está exemplar nesse sentido, assim, né, e acho que talvez o objetivo do livro, né, talvez podendo pensar depois e pensar até no projeto, né, nessa ideia da desambiguação, na verdade, talvez não seja exatamente esse ponto, né? Mas no sentido de trabalhar com as diferenças das teorias, mas de poder, quem sabe, num primeiro momento, resgatar coisas muito apagadas no trabalho do Lacan, né? E acho que talvez dê para caminhar nessa perspectiva da diferenciação, assim, mas eu vejo, às vezes, me incomodam algumas coisas que me parecem mesmo até uma deturpação, uma forçação de barra, né? No sentido de deturpar o que o Freud colocou ali, né? Que numa outra epistemologia, mas como o Sander disse, né, tem coisas muito geniais, assim, né? Mas, assim, eu não vejo a necessidade, né, nunca de desambiguar a pulsão de morte da Melanie Klein da pulsão de morte do Freud, né? Ou de desambiguar Klein de Freud, ou Bion, entende? Também são teorias diferentes, mas que elas apareceram nas suas diferenças, né? O que aconteceu com a teoria do Lacan, que ela ficou apagada, né, na sua diferença da teoria freudiana. Acho que então acaba que tem esse trabalho de fazer essa diferenciação, assim, e às vezes tem esse problema. Eu acho que isso enfraquece muito a própria potência do trabalho de lançar ou relançar os pilares ali da teoria do Lacan, né? Se a gente vai para essa via de pichar o Freud, vamos dizer assim, né, para mostrar o Lacan, assim. Acho que é problemático, porque não é científico, no fim das contas, né? E dentro disso, agora me escapou uma outra coisa que eu ia comentar, mas daqui a pouco, de repente, volta. Pedro. Pô, antes eu queria agradecer a repórter Sandra, Luciana, muito legal. Eu mesmo. Olá, boa noite todo mundo. Boa noite, Sandra e Luciana. Obrigado. Eu sou sócio da Apolo daqui de São Paulo, meu nome é Pedro. E eu queria fazer um comentário e depois uma pergunta. O comentário em relação a esse termo, desambiguar. Nessa semana que passou, sei lá, uns 15 dias, o
o Daniel Omar Pérez, professor da Unicamp, fez um postzinho no Instagram que ele criticava essa ideia do desambiguar. Só que ele falava em desambiguar Lacan, né? E aí eu acho que é interessante o que o João retomou, o desambiguar A de B, né? Como é diferente a gente dizer desambiguar Lacan e desambiguar Lacan de Freud, Freud de Lacan. E aí, nessa mesma linha, eu fiquei pensando nisso. Eu tinha pensado um pouco nisso também, lendo o texto do Goldenberg no livro, que eu acho que ele também vai um pouco nisso, nessa ideia como se fosse desambiguar Lacan, né? Então, tornar Lacan ambíguo e não deveríamos seguir num projeto de desambiguá-lo, inclusive porque não é disso que se trata na clínica, a gente, né, usa, inclusive, a ambiguidade ela é fundamental na clínica, né? Entender o que o Sander falou no começo, que a linguagem é ambígua, que ela permite diversos sentidos, que as mensagens podem ser interpretadas de diversas maneiras. O que é bem diferente, como vocês marcaram também, né, do projeto de diferenciar, que é o que o Pique, ele não usa o termo desambiguar. Ele ele reconhece a diferença, né? Ele vai dizer que as teorias de Freud e de Lacan temos elas como diferentes e muitas vezes em sentidos opostos. E, né, trabalhamos para preservar o diferente e tal, o subversivo de Lacan. Mas é interessante que não se use esse termo desambiguar. E aí eu desenvolvi uma hipótese que o desambiguar, quando o seminário central lá de Apolo de 2019 usa esse termo, que ele tem muito a ver com o desambiguar da Wikipédia, né, em que realmente você tem uma entrada em que tem aquelas páginas de desambiguação. Então, que não é que você vai desambiguar a mensagem, mas é que aquele termo pode se referir a coisas distintas. Eu entrei, inclusive, na página desambiguação da Wikipedia, e é interessante porque ela tem a explicação. Logo no começo tem uma desambiguação, em que ela fala assim, para desambiguar na Wikipedia, clique aqui. E aí depois ele vai falar de desambiguação do ponto de vista da linguagem, da comunicação, como enfim, desambiguar uma mensagem. Então ele próprio desambigua isso e diz, o desambiguar na Wikipedia significa um termo que pode se referir a coisas tão distintas que não cabem no mesmo verbete, então a gente diferencia as coisas, que eu acho que o projeto da Paula termina sendo um pouco isso, a psicanálise de Lacan, E aí meu segundo comentário já, mas já me dirigindo à pergunta, eu acho que a gente defende na Paula, então, que a psicanálise de Lacan ela deve ser desambiguada, né? Então, que deve ter um verbete para a psicanálise de Lacan e um verbete para a psicanálise de Freud, que elas, no Lacan Revolução Negada, a Karine trata, por exemplo, da direção de cura, né, da diferença dessas duas teorias, e em vários outros temas. Fiquei pensando que o Martin Kremkevsky, né, que foi sócio da Apollo, ele falava em paradigmas diferentes, ele dizia que esses paradigmas são inconciliáveis, e quando você pensa em sistema teórico, você não consegue misturar, né, pensar em um termo de uma teoria e em um termo de outra teoria. Salvo engano, o Martin Meza também trabalha isso no Lacan Revolução Negada como incomensurabilidade, eu acho que eles tomam esse termo do Kuhn, né, e que nessa interpretação, não li o Kuhn, mas que pelo que o Martin Meza explica, eu acho que o outro Martin também tratava disso, quer dizer isso, que num sistema você não pode pegar um elemento de um sistema e trabalhar ele e correlacioná-lo com um sistema do outro, né? Você precisa preservar se são sistemas distintos, os termos de um sistema eles se relacionam e os termos do outro sistema eles se relacionam. Então, minha pergunta é um pouco isso, se vocês, o que vocês acreditam, né, em relação a isso, porque também é uma coisa que eu sou meio convencido aí pelo projeto da Paula, do desambiguar e do pensar que são sistemas diferentes, incomensuráveis e que a gente não consegue, sei lá, trabalhar com objeto A, que é um conceito que só tem em Lacan, e pensar na pulsão como Freud pensou, né, então, que seria... Se eu estou pensando no objeto A de Lacan, eu preciso pensar na pulsão também como Lacan propõe, não como Freud propõe. Mas então queria ouvir vocês sobre isso, sobre essa legitimidade ou validade da mistura, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, né? Então, se é possível, na teoria, a gente pensar em trabalhar com conceitos, né, pegar um conceito de Freud, um conceito de Lacan e trabalhar aquilo, e também na prática clínica, né, o que é que entendo eu que o projeto da Paula parte do pressuposto que não está super explicitado no PIC,
mas de que realmente não se deve fazer isso, né, com uma atitude epistemológica e ética, digamos assim, na prática clínica não se deveria misturar conceitos de teorias diferentes, porém é o que a gente mais vê. Então tem muita gente que faz psicanálise misturando, né, que faz psicanálise e que mistura até para além de Lacan e Freud, mas Lacan e Freud de bem frequente, inclusive no próprio lacanismo a gente vê que se recorre, né, em discussão de caso ou em teorização a conceitos de Lacan e se pega coisas como Freud, com o significado que Freud lhes atribuiu. É isso. Eu não sei se tem mais alguém que queria falar também, ou se a gente já tenta comentar alguma coisa. Pode comentar, Sander. Sim. Então, acho até que volta no que tu comentou antes, também, né, João, o teu comentário, Pedro, assim, no sentido tu comentou do grupo de estudo e depois do grupo de estudo de casa, se eu não me engano, né, e como isso nos confunde, né, até falou do seminário 1 lá, e que, bom, no campo, vamos chamar assim, freudo-lacaniano, né, tem muito essa aproximação, narcisismo, o estágio do espelho, né, e que, bom, no, no estágio do espelho, é alienação e imagem de um outro, né? E no narcisismo do Freud, é o amor de si mesmo. Então, fica... para mim, me parece que isso não tem como não nos confundir, né? Claro, mas até me lembrei, Pedro, de um artigo que eu devo ter lido, sei lá, uma meia dúzia de anos, né, de uma psicanalista, né, bastante conhecida, talvez na época fosse até presidente da IPA, que ela estava discutindo temas naquele número, assim, como pluralismo teórico, ou o diálogo entre as diferentes teorias. Aí que tá, né, o diálogo entre as diferentes teorias, isso talvez seja uma coisa interessante para a gente pensar, né. Agora, esse uso, digamos, conjunto e indiscriminado, talvez é aqui que possa morar o problema, né? E justamente nesse artigo, depois, se alguém quiser me escrever o e-mail, eu posso procurar e dizer o nome do artigo aqui, mas eu não sei se era título ou subtítulo, mas tinha o termo assim, caixa de ferramentas. Então, que se num determinado caso que, sei lá, eu tomo como um caso borderline, eu posso lançar mão de, sei lá, do conceito de identificação projetiva da forma que o Bion propôs, né? Mas num determinado caso, se, digamos, for um caso mais neurótico, que, sei lá, deita no divã, me traz sonhos, eu posso interpretar para a lógica do significante, né? Como uma ideia, uma certa proposta, né? Ela faz essa proposta, que tá, é nesse ponto que eu queria chegar. Ela faz essa proposta explicitamente, né, que as diferentes teorias e seus arcabouços conceituais seriam como uma espécie de caixa-ferramenta que o psicanalista poderia lançar a mão conforme o que a clínica lhe demandasse, né? Quando, talvez aqui na proposta da Pola e de outros autores também, mas que essa ideia de diferenciação teórica, daí agora não vou nem falar de desambiguação, pode de diferenciação teórica, se a gente pensar, digamos, a teoria como uma gramática em que a gente lê os acontecimentos do discurso da clínica, me parece que seria inviável a gente fazer, usar conforme o caso, né? Porque o próprio caso já é o efeito da leitura, já é o efeito da gramática, né? Então aqui me parece que realmente seria uma complicação muito grande, mas talvez seja o que a gente mais tenha, né? Eu acho que essa autora, ela, digamos assim, propõe isso de forma explícita, o freudo-lacanismo, em certa medida, também, né? Mas eu acho que isso, o uso em parceria das teorias parece algo transversal, assim, do campo psicanalítico, né? Talvez mais, às vezes mais implícito, né? Mas eu acho que seria muito presente, né? Por isso que talvez a gente também encontre, digamos assim, muito um choque talvez até mais passional em alguns argumentos. Citou uma pessoa que fez alguns posts, eu vejo vários outros nas redes sociais, como dizendo uma postura anti isso, anti aquilo, né? Porque se
eu for, por exemplo, rever minha prática clínica, com a qual eu ganho a minha vida, e estou com, sei lá, X anos vivendo nisso, dessa forma, né? Essa ideia que eu teria que diferenciar para buscar uma certa coerência nesse sentido, né? Pelo menos uma coerência de leitura ou epistemológica, isso mexeria muita coisa de lugar no campo. E por isso que esse nome, A Revolução Legada, ele é um nome muito bom. Quando o Martin apresentou isso uma vez, disse, mas revolução é um termo que o Lacan critica muitas vezes, diz que volta para o mesmo lugar, né? Porque não a subversão negada, então, não, mas é que é revolução no sentido que o Thomas Kuhn usa, né? Não é no sentido que o Lacan critica, né? Ele está falando das mudanças de paradigma. Então, realmente, seria trabalhar com a ideia da diferenciação, é uma mudança de paradigma, né? E eu até não sei se, pelo risco do outro Lacan, ou da desambiguação, virar uma palavra de ordem muito institucionalizada ou personalizada, eu até não sei se a desambiguação a longo prazo é o melhor termo, né? Eventualmente a diferenciação ou algum outro termo que se possa pensar também poderia vir bem para ampliar a discussão, né? Mas foi isso que me ocorreu de bate-pronto, assim. Bom, Sandra, a intimidade dá ascos, algumas disso ditado, né? Então, eu não vou deixar passar o teu quase ato falho, o seu melhor preço, né? A desambiguação. Me pareceu que quase saiu um preço. Mas assim, acho que eu estava pensando nisso, assim, né? O que num segundo tempo a gente pode pensar, né? Tanto nisso, né? De num segundo tempo e com as repercussões até e as críticas recebidas, né? Que bom que a gente pode ter a crítica dentro do livro, né? Mas as que vêm fora também, né? Do termo desambiguar, de que não, talvez não seja a escolha mais honesta, foi o que me ocorreu na conversa de hoje, para o que é o projeto do livro, né? Porque mais honesta no sentido de que talvez não seja exatamente uma diferenciação entre as teorias, e sim uma proposta de trazer a epistemologia e a teoria do Lacan, né? Então, isso que me ocorreu, assim. Sobre as críticas, assim, outra coisa que eu lembrei, assim, do quanto que, sobre as repercussões ainda de propor, não só o livro, né, mas propor esse projeto de diferenciação das teorias, enfim, muitas vezes automaticamente, e aí, claro, em lugares que estudam mais Freud, ou Freud lacanianos, vem muito, mas isso o Freud já disse, né? Então, mas isso tem no Freud, mas isso, né, como se, nessa ideia de que tem em outros termos, né? Então, a dificuldade eu acho que pensando nessa mistura como caixa de ferramentas, mas muitas vezes eu acho que tem essa perspectiva de pessoas que acabam usando, então, como se pudesse lançar mão de identificação projetiva e de outros conceitos e misturar tudo, dependendo do caso. Eu acho complicado, porque, enfim, né, tu tem que ter uma concepção de sujeito de inconsciente, no mínimo, eu acho, né, para poder operar clinicamente, assim, né, e essas teorias apresentam essas concepções de uma forma muito diversa, assim, né. Mas, além disso, acho que teorias que vão se construindo a partir da mistura, né. Autores secundários, assim, que vão falando e que quase que, bom, tem teorias próprias, assim, né, ou vão discutindo ali, vão fazendo a sua ferramenta própria, talvez, né? É interessante, ouvindo vocês, eu me dei conta que o desambiguar, ele talvez envolva, como eu compreendo, né, o que a gente está tentando desfazer aí, eu acho que ele envolve tanto uma assimilação, né, como o Sander deu o exemplo lá do estágio do espelho do narcisismo, por exemplo. Então, assimilar conceitos, ou gozo, compulsão de morte, né? Então, pegar conceitos de Lacan e dizer, esse conceito corresponde a tal conceito de Freud, né? E é interessante que a Revolução Negada ele vai justamente contra essa assimilação e vai colocando lá um versus, né? Então, tal conceito de um lado, o outro do outro, para marcar bem a diferença de cada conceito, né? Então, desassimilar, digamos. E ao mesmo tempo tem essa, que eu acho que foi um pouco mais na linha da minha pergunta, mas noto que é múltiplo também o conteúdo do desambiguar, que é esse sincretismo, né? Então acho que tem tanto
tanto a assimilação quanto o sincretismo teórico que vocês comentaram, né? De dizer, vou montar minha caixa de ferramentas aqui com coisas de teorias diferentes e monto aqui minha própria caixa de ferramentas sincrética, né? Mas obrigado pelo comentário, legal. Uma outra coisa, assim, que eu acho sobre a dificuldade de operar na clínica, né, com as teorias, assim, bom, acho que tantas vezes para quem está começando, né, como é que é se deparar com estudar os autores e, bom, o que eu faço com a clínica a partir disso, né, como você estava trazendo antes, assim. Mas lembrei um pouco da minha trajetória, assim, a minha formação de base é mais freudiana, e claro, tinha alguma notícia do Lacan, mas mais freudiana, assim. Mas a partir da clínica e de um trabalho, de uma certa concepção de transferência, ou do que deveria ser o manejo da transferência, né, uma certa transmissão freudiana, assim, eu acabei fazendo a seguinte hipótese, né, bom, quais os desdobramentos, será que eu não estou fazendo uma clínica muito do imaginário? E foi por aí que eu acabei mergulhando mais no estudo do Lacan, assim, inclusive, bom, com uma questão, né, de o quanto uma clínica do imaginário pode se desdobrar para problemas de direção do tratamento, e inclusive tive uma situação, né, conduzir uma análise de alta frequência em que lá pelas tantas eu preciso me ausentar, e aí a pessoa tem uma crise bem complicada, assim, né? Então, com sintomas mais psicóticos, enfim, então fui também com essa questão, né, será que estou fazendo uma clínica do imaginário? Mas a partir, acho interessante, a gente já discutiu isso em outros momentos, assim, eu, Sander, e também com outras pessoas, de que não é exatamente uma hipótese que parte, não é exatamente algo que parte da clínica, mas já de uma hipótese em relação à própria clínica, né? Que é essa hipótese, bom, isto é uma clínica ancorada no imaginário, uma intervenção, na verdade, né? Uma técnica que está ancorada no imaginário. Então, acho que o Lacan, já desde o início, ele vai proporcionando esse recurso, né? Desde o esquema L, quando ele separa, né, o S e o A, enfim, de um lado, e o A e o grande outro do outro lado, ele já dá esse intervalo, né? Que esse sujeito e o outro não é uma linha imaginária, né? Então, acho que... E aí, acho que sim, são perspectivas completamente diferentes, né? O que é o inconsciente? Ele está dentro ou ele está fora, né? Enfim, acho que daí aí fica impossível conciliar, né? Se vai realmente se estudando de uma forma mais séria e justamente apreendendo melhor o que o Lacan vai aportando ali, eu acho que fica meio impossível de conciliar, assim, abordagem clínica, né, com essas duas teorias. Mais alguém? Teria mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Enquanto o pessoal vai pensando aí, ouvindo, né, Sander, Luciana, desse lugar, né, de que a clínica ela depende de alguns recursos a partir dos quais a gente vai pensar essa clínica, a gente vai recortar, a gente vai ler a clínica, né? E até pensando na pergunta do Pedro, lembrei de como tem alguns congressos ligados à IPA, não sei como está agora, pelo menos as histórias que eu escutei de anos atrás, que assim, eram grandes congressos em que as pessoas apresentavam o caso, né, ou apresentavam assim a sua leitura do caso e começava uma grande associação livre no salão, né? Porque de alguma forma se tinha a certeza de que, bem, aquele era um transmissor minimamente neutro e a clínica ela oferecia uma imanência de sentido, né? A clínica ela dá o sentido por si. Não tem esse lugar do recorte e, cada um vinha com essa ideia mesmo. Pensei no Bion aqui, ó. Tô pensando no fulano aqui. E aí começava um delírio coletivo, que deve ser, não sei, acolhedor,
Mas, e talvez seja forte falar delírio coletivo, mas, mas ainda assim, né? Um negócio por horas. Eu lembrei, assim, dessa cena, um pouco caricatural, né? Sim. Tem uma clássica nesses dispositivos que é, lembrei de um filme, né? Essa é essa sempre, essa não passa um. Se eu não me engano, e tem um outro dispositivo também que não é exatamente esse, mas que alguém lê um caso, né, de autor anônimo e alguns analistas, sei lá, meia dúzia, comentam aquele caso que foi lido por alguém, entre aspas, neutro, né? E aí tem uma outra camada, tem outros analistas ou o próprio público que comenta o que eles sentiram ou pensaram do que aqueles analistas analisaram do caso, né? Que eles chamam de escuta da escuta, né? Então vou brincar, vou sacanear um pouco aqui, né? Se o exemplo que tu deu seria de uma espécie de delírio, esse aqui teria uma espécie de meta-delírio, vamos dizer assim, né? Mas que também... mas, enfim, estou comentando só como uma coisa até um pouco mais curiosa e brincalhona, embora tenha um problema sério aqui no plano de fundo, né? Mas eu gostei muito, eu vi que alguém levantou a mão para comentar, mas eu queria também marcar que eu gostei muito da tua expressão, João, de um outro Freud, né? Porque, de fato, nas intervenções do Lacan, tem um outro Freud, digamos, comparado àquele Freud que ele faz um diagnóstico de época ali, na questão da transmissão. Então, eu achei muito feliz essa expressão. E tem e voltando lá na primeira questão do Gabriel, né, sobre a recepção, que também tem uma outra crítica, que no capítulo do Goldenberg ela está muito de passagem, né, mas tem o Juan Manuel Martínez, né, que desenvolve um trabalho aí na internet também, que no geral também propõe as diferenciações, às vezes do Lacan com Miller, ou com Freud, e por aí vai, né, embora não se filie à palavra de ordem, desambiguação, digamos assim, que ele faz uma crítica à desambiguação, e aí ele não se refere explicitamente à Apola, mas é sobre isso, o vídeo ali, ele dá vários outros indícios disso, né, que ele traz a ideia lá do texto do Borges, né, Kafka e os seus precursores, e que isso me surgiu um link interessante com essa ideia do outro Freud, né, porque, digamos assim, o Lacan, ele diz várias vezes, o significante já está em Freud, e vem lá e traz o exemplo do Signorelli, né? Cara, a gente teria que entender como é que já está, né? Está como uma intuição do Freud, está como um objeto teórico a ser estudado, temos que discutir o que é esse já está, mas ele diz que já está, e ao dizer isso, talvez ele esteja criando um outro Freud, que não é o do texto freudiano, mas que é um Freud do Lacan, vamos dizer assim, né? Então, essa crítica à desambiguação, essa de que o Lacan cria um certo Freud, essa eu acho ela bem relevante, bem interessante, assim, também. Dá pra gente pensar que também tem esse um outro Freud, né? Então, essa expressão eu achei bem boa, assim, vou anotar ela para mim, tomar ela meio emprestado aí. Gustavo, pode falar. Boa noite, gente. Eu ia perguntar algo, mas está bem nessa linha mesmo. Seria em que medida o problema da desambiguação, não o problema da linguagem, vamos dizer assim, que, como vocês disseram, é utilizado como uma crítica, mas o problema da desambiguação teórica não começa no próprio Lacan, com o próprio Lacan se servindo do Freud e utilizando construções teóricas dessa, não questões teóricas, mas performando nessa medida de dizer já está lá no Freud ou coisa do tipo. Eu não me lembro qual foi o autor que eu acompanhei, acho que foi um vídeo, não sei se foi o Martin, que ele dizia que o Lacan tinha uma escrita de um perseguido. E aí a pergunta é, não é a estratégia, não foi uma estratégia política, né? Em que medida a estratégia política do Lacan aquela época, diante daquele contexto IPA, excomungação, etc., não leva a produzir esse jogo teórico ou seja, o Lacan
produz a ambiguidade como uma estratégia política. Em que medida o problema não está aí também, né? Claro, a gente não precisa repetir o que o Lacan fez. Esse ponto que a gente está de acordo, mas só para pensar nesse movimento. Eu fico pensando se essa estratégia política, né, pensando justamente que tinha a ver com a psicanálise que se fazia ali, né, década de 50, todo o trabalho com as relações objetais, com a contratransferência, com depois também uma ideia de fortalecimento do eu, né, se não é justamente onde o retorno a Freud necessário politicamente, porque, enfim, né, tinha uma deturpação, de algum modo, do discurso psicanalítico, se isso justamente não faz esse aglomerado, assim, né, Freud e Lacan, assim, não promove, de algum modo, esse aglomerado. Sou eu. Eu queria fazer uma pergunta, né? Era algo que eu tinha pensado, é uma pergunta que eu fiz da outra discussão, que estavam falando sobre a revolução negada, que tem a ver com o método de desambiguação, mas que eu ainda não consegui encontrar uma resposta, assim, que eu achei satisfatória. Eu acho que pelo que você estava falando, Sandra, me parece que é algo que você pensa também, né? Primeiro eu fiz uma pergunta, assim, qual seria a contribuição para o campo, né, do método de desambiguação. Você falou da importância, do objetivo, a Luciana também, né, assim, das contribuições, vamos dizer assim, do que ele possibilita, né, em relação a um problema que a gente tem no campo, que é esse problema de confundir as teorias, os conceitos. Mas vocês chegaram a discutir isso, a conversar sobre isso? Quais são os limites, né? Me parece que o Sander já pensou nisso, ele vê algum horizonte nisso, assim, mas quais são os limites desse método? Assim, ou mesmo na prática, quando vocês estão utilizando ele, assim, quais são os limites desse método de desambiguação? Me parece que todo método ele possibilita, né? Todo método possibilita algo, né? Mas ao possibilitar, ele possibilita também porque ele limita, né? Por exemplo, Lacan, Função e Campo, ele vai falar do método psicanalítico, ele vai falar que o método psicanalítico possibilita algo porque ele limita algo, né? Então, assim, é por ele deixar um monte de coisa de fora que ele possibilita determinadas coisas. Eu queria saber se, por acaso, vocês chegaram a ter algum debate nesse sentido, né? Aí não seria nenhuma crítica ao método, né? Mas, assim, mas os limites do método, né? Assim, tá, ele possibilita isso, né? Mas ele deixa coisas de fora. Não sei se... Porque eu fiquei pensando também nisso, né, assim, de fazer a pergunta, pelo que você falou, Sander, que você falou, talvez esse termo, talvez essa ideia da desambiguação não seja algo temporário, vamos dizer. Por exemplo, necessário para esse momento, mas que talvez tenha que ter um certo debate, uma certa discussão para avançar, vamos dizer, com esse método. Uma definição, uma elaboração, para pensar mais no sentido de uma diferença, né? Não sei, sim. O que vocês acham? Não sei se faz sentido a pergunta também. Não, eu achei a pergunta difícil, assim, no melhor sentido do termo, né? Não tinha pensado, não lembro se a gente já discutiu, eu também não lembro de ter tido essa discussão nesses termos, assim, né, do limite do método, né? Mas já tenho pensado um pouco nesse horizonte, né? Isso que a gente falou agora há pouco, assim, bom, desse outro Freud, e aí pegando um pouco o que o Gustavo falou, de fato, parece que tem uma estratégia, assim, político-institucional. Eu acho que assisti essa mesma apresentação do Martins sobre isso, né? Como uma espécie, tem um professor que é pesquisador ali da USP, se eu não me engano é Daniel Kuperman, o nome dele, tem um livro, Transferências Cruzadas, né, que se eu não me engano foi o mestrado dele há muitos anos atrás, que ele tem essa mesma hipótese, né, só que ele não chama, ele chama de um corte transferencial, né, como assim, eu sou
o grande leitor do Freud, ou freudiano, né? E aí ele, digamos assim, funcionaria como um imã das transferências de quem, então, gostaria de estudar Freud com mais profundidade, ou sei lá qual é o termo, né? Então, tem essa hipótese aí do corte transferencial que ele traz. Teria que ver, esse é um texto muito antigo, faz muito tempo que eu li, mas ele tem uma hipótese parecida com essa, né, de um recorte político do Lacan. Tem textos que eu acho que é de nossos antecedentes, que ele diz, né? Olha, os termos freudianos ainda sofrem da vulgaridade da língua comum, porque recalque, por exemplo, era um termo, né, usado na língua comum, pelo menos no alemão ali de Viena, da época, né? Então, que são termos, e o Lacan chega a usar, né? São termos ambíguos. São termos ambíguos que restam ainda mal criticados, mas é prematuro romper com a terminologia freudiana. Ele não diz por que seria prematuro romper com a terminologia freudiana, né? Mas isso talvez fosse até um problema de investigação aí interessante, né? Mas parece que seria, não sei se por motivos de ser das nomenclaturas comuns ali no meio psicanalítico, se seria esse corte político, transferencial, aí isso, digamos, eu até acho que seria mais como um problema de pesquisa, né? Eu acho que o problema que tem um dos limites, né, no campo, se ele, por isso que eu talvez pense que o termo ele pode não ser o melhor no sentido se ele ficar muito grudado na Apola, ou pior, grudado no Alfredo, né? Aí eu acho que ele tem o risco de ficar como palavra de ordem e personalizado, e aí corre o risco de ser só mais uma igreja. Esse eu acho que é um problema que seria sério nesse sentido, né? E até porque o próprio Lacan, voltando no que tu falou também, né, Gustavo, ele contribui para a ambiguação na medida que ele diz, já está, que ele é o único que está lendo Freud no momento, lá no contexto dele, né? Então, o próprio termo retorno a Freud, claro, teria que ver quais são as condições, as especificidades desse retorno a Freud, mas é só pensar que a palavra de ordem, retorno a Freud, ela, de um projeto, de um programa crítico do Lacan, ela se converteu no freudo-lacanismo. Então, aqui poderíamos ter um limite aí para a desambiguação, né? Mas isso estou pensando em voz alta aqui junto com vocês, né? Uhum. Mas teria um perigo aqui, me parece, né? Tá bom, obrigado. Acho que 9h29, acho que a gente poderia encerrar. O que vocês acham? Vocês gostariam de fazer algum comentário, Sandra, Luciana, final? Não, só queria agradecer a vocês aí por todas as provocações, né? Acho que, especialmente essa última me deixou bem pensativo, assim, eu fiquei com uma sensação insatisfatória do que eu consegui comentar, mas o que é bom, né? Porque certamente vou ficar pensando aí no assunto. E, enfim, pela conversa toda, por quem está presente aí no evento, né? Fico bem feliz aí que tem um número bem interessante de pessoas aí que se interessaram pelo tema, por essa conversa. Então, queria agradecer aí vocês pelo espaço, né? E pelas questões. Bom, então, antes de agradecer, essa questão, né, Gabriel, acho que também mexeu, assim, porque talvez não botou bem à mostra o quanto é um método, né, essa questão da desambiguação, assim, né? E fiquei pensando o que fica de fora, né, porque é um método, daqui a pouco, como uma estratégia para poder reconhecer as diferenças entre as teorias, mas talvez fique de fora todo o resto, né, no sentido daquilo em que a psicanálise precisa poder avançar tanto para seguir sendo um dispositivo à altura do seu tempo, né, quanto, enfim, para poder seguir dando um suporte para a clínica, né? E à medida que estava escutando Sandra, fiquei pensando, Sandra, o teu livro talvez seja um exemplo de... Tu começa uma pesquisa, né, o Gramáticas do Masoquismo, o Sander começa uma pesquisa e lá pelas tantas ele se depara com a necessidade de lançar mão dessa metodologia de desambiguação, mas tinha uma outra pesquisa, né, do masoquismo, enfim, né, então... E daqui a pouco passando por precisou passar pela desambiguação para poder avançar, né?
Uhum. Acho que é um pouco por aí. Quando eu estou às voltas com a psicose e a topologia borromiana, e aí vendo o Lacan dizer, olha, a topologia borromiana na matemática está só começando. Puxa, eu não posso ficar lá no Lacan tentando dissecar todos os seminários, só não basta, né? Que outros recursos da década de 70 para cá eu preciso conseguir buscar para dar conta de avançar alguma coisa, né? Mas sim. É complicado, mas temos muito trabalho pela frente. Então... Sim. Mas então, agradecer assim, a oportunidade de estar aqui conversando, falando, trocando, debatendo. Muito, muito boa noite. Obrigada, gente. A gente que agradece, né? A gente que dá Pola São Paulo. Agradeço em nome de todos, todas, dos participantes também, né? Foi um bate-papo muito interessante, me fez pensar várias coisas aqui. Espero que vocês possam voltar também em outro momento, a gente continuar essa discussão. E é isso.